Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são: visão e prática do movimento dos desigrejados. Segundo, a natureza da igreja neotestamentária. E o terceiro, a importância e a necessidade da igreja. Nosso texto áureo se encontra em Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25, que diz: não deixando a nossa congregação. Congregação significa reunião, assembleia, grupo de pessoas. Então, não deixando a nossa reunião, a nossa assembleia, a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos, que significa repreendendo, advertindo, uns aos outros, e tanto quanto mais vedes que vai se aproximando aquele dia. Dia aqui está até com letra maiúscula, que é o dia do Senhor, o dia do arrebatamento da igreja. Nossa verdade prática diz que o movimento dos desigrejados significa aquele que não tem igreja, aquele que não quer saber de igreja, na verdade, deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade e que é expressa no contexto da verdadeira igreja. A palavra-chave aqui é desigrejado. Então, o primeiro tópico, visão e prática do movimento dos desigrejados. Primeiro subtópico, um ensino anti-institucional, ou seja, é contra a instituição, contra o templo, contra a igreja em si. Então, os desigrejados, eles são contra toda forma de organização e institucionalização das igrejas de um modo geral. Então, eles alegam que na igreja primitiva não tinha instituição alguma. Isso é o que eles dizem, né? Então, da mesma forma, eles também alegam que, a respeito da estrutura arquitetônica, que não existia na igreja primitiva, como templos. Isso são coisas, são inovações do cristianismo. E chama ainda de apóstata, fala que nós somos os apóstatas. Então, na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de estrutura nenhuma. Essa é a visão dele. Então, ela pode, por exemplo, ser encontrada em uma lanchonete ou em um café da esquina. Quando 2 desigrejados se encontram, então ali é uma igreja. Isso é o que eles dizem. Agora, olha o que diz Atos capítulo 1, versículo 12 até o 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo. O cenáculo é uma sala para refeições, é um refeitório, é um cômodo, onde habitavam, ou seja, habitavam quem? Aqui vai falar o nome das pessoas. Então eles moravam ali: Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, irmão de Tiago. Eles moravam nesse cenáculo, moravam nesse lugar. Olha só o que eles faziam nesse lugar. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos, ou seja, com os irmãos de Jesus. Nesse cenáculo, nesse cômodo, nesse refeitório onde eles habitavam, ainda eles se reuniam mais irmãos, mais pessoas, para poderem orar, para poderem jejuar, para poderem perseverar nas súplicas. E não somente os homens, mas também as mulheres participavam. Então, e a igreja também, nesse período, ela estava debaixo de uma perseguição. Então, as pessoas não tinham morada certa. Ficavam num lugar, a igreja estava num lugar, de repente chegava a perseguição ali, eles saíam, fugiam e iriam para outro lugar, mas também a igreja era tida nesse lugar também. Onde estavam as pessoas que haviam a igreja. Só que eles se reuniam em determinados lugares, não era, tinha um encontro de 2 pessoas, era uma igreja, assim como diz os desigrejados. Não, era diferente. E isso por conta da perseguição. Caso contrário, quando findou, quando diminuiu isso daí, houve estabelecido as igrejas, como vai falar lá em Apocalipse, que João escreve as 7 igrejas da Ásia. Então, naquele contexto, a igreja nos lares é perfeitamente justificável, era perfeitamente comum, era normal. Romanos 16, versículo 3 e 5 diz assim: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo. Saudai também a igreja que está em sua casa. Olha só, então Priscila e Áquila tinham igreja dentro da casa deles. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai Epêneto, meu amado, que é as primícias da cá em Cristo. Então, contudo, a Bíblia, contudo, não há nada na Bíblia que deponha contra o uso de templos ou casas de oração. Não existe nada, nenhum lugar está escrito na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada, que fale contra templo. Muito pelo contrário, vai falar a favor. Então, se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar o Senhor, que mal tem nisso? Se eu pego uma garagem, se eu pego um estacionamento, se eu pego um templo para adorar a Deus, as pessoas se reúnem em qualquer desses lugares para adorar a Deus, qual que é o problema? Qual que é a dificuldade? Então não tem, né? Se é para adorar a Deus, se é para fazer a obra de Deus, não tem por que
tem mal. Então o segundo subtópico fala que é um ensino anticlerical. O clérigo, ou o clero na verdade aqui, é a liderança da igreja. Então anticlerical significa que é contra o clero, ou seja, contra a liderança da igreja. Então os desigrejados são contra, toda forma de institucionalização da igreja. Segundo, todo e qualquer sistema de governo da igreja, eles são contra. Então isso significa que eles são contra presbíteros, diáconos, bispos, pastores, anciãos, etc, etc, etc. Agora, o que diz Efésios 4, versículo 11 até o 14? E ele, Jesus está falando aqui, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então, peraí, Jesus deu 5 ministérios. Aí vem umas pessoas, que aqui na lição está sendo chamado de desigrejado, vem essas pessoas e dizem que não aceitam isso, que isso é antibíblico, que nós somos apóstatas. Tá vendo só? Então Jesus dá, mas as pessoas falam contra. Versículo 12. Então, peraí. Jesus dá 5 ministérios, aí ele tem um propósito, porque Deus não faz nada sem propósito, Jesus não faz nada sem propósito, a palavra de Deus em tudo ela tem um propósito. Qual que era o propósito? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então qual que é o propósito? Aperfeiçoar os santos, edificar o corpo de Cristo, tem que ter um propósito. Versículo 13. Até que todos cheguemos, olha o resultado, até que todos cheguemos à unidade da fé, uma só fé. Unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, nós vamos crescendo por causa dos ministérios que Jesus deixou, nós vamos crescendo, a igreja vai se desenvolvendo, vai sendo aperfeiçoada, vai sendo aparada as arestas, até que nós cheguemos à unidade da fé, até que nós cheguemos ao conhecimento na totalidade do Filho de Deus, até que nós chegamos à perfeição. Esse é o resultado. Versículo 14 diz assim, também faz parte do resultado, né? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Olha só, então por que tem que ter essas pessoas? Por que tem que existir esses ministérios? Para que nós não sejamos meninos inconstantes. O que é menino inconstante? Levado por toda a roda de vento, de doutrina, todo vento de doutrina que aparece, a gente vai sendo levado. Nós vamos sendo levados. Vai para um lado, vai para o outro. Assim, vamos sendo menino. Então essas pessoas impedem que isso aconteça. Se é que nós os valorizamos, se é que nós damos ouvidos para essas pessoas ou para esses ministérios. Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, enganam dolosamente, enganam com intenção de enganar. Então tem muita gente enganando com intenção de enganar. Tem gente enganando sem intenção, mas tem muita gente enganando com intenção de enganar. Então se nós dermos ouvidos aos ministérios, aquilo que Jesus nos deu, esses presentes que Jesus deu para a sua igreja, pode ter certeza que nós não vamos ser mais como meninos inconstantes. Pelo contrário, nós vamos ser firmes, nós vamos ser constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então, essas pessoas acreditam que na igreja primitiva não havia nenhuma organização, muito menos qualquer estrutura clerical, ou seja, não havia. Peraí, nós acabamos de ler aqui. Então, na verdade, os desigrejados eles não gostam de estar debaixo de liderança nenhuma. Essa é a grande verdade. O fato é não gostar. Eu não gosto, então eu digo que a Bíblia diz que não é certo isso aí. Agora, olha o que Hebreus 13:17 vai dizer. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Por quê? Para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Não ia ser bom para nós se eles fizessem isso gemendo. Mas como os desigrejados não querem saber disso, Hebreus 3,17 diz, obedecei a vossos pastores. Não existe pastor, não existe estrutura clerical, não existe igreja templo físico. A igreja sou eu, o templo sou eu. Resumo desse tópico vai dizer assim, isso é o que eles dizem, tá? Não é o que nós pensamos, não é o que nós pregamos. O resumo desse tópico diz assim, o movimento dos desigrejados é anti-institucional e anticlerical, ou seja, rejeita qualquer grau de organização e também de liderança. O segundo tópico fala da natureza da igreja neotestamentária. Neotestamentária que é a igreja do Novo Testamento. Então, o primeiro subtópico vai falar que ela é um organismo. O que é organismo? Segundo o dicionário, organismo é uma forma de vida. Então, sobre a natureza da igreja neotestamentária, nós devemos observar que ela é um organismo vivo. É uma afirmação. A igreja é um organismo vivo. Efésios 1, 22, 23 diz assim. Sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Peraí. Jesus é o cabeça da igreja, a igreja é o seu corpo. E um corpo não é um organismo vivo? Um corpo não precisa ser movimentado? Porque se estiver parado, inerte, é um corpo morto, não é isso? Pois é, então a igreja é um organismo vivo, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos.
também em complemento, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, que diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Jesus é aquele que dá a ordem, é aquele que é o cabeça, e nós somos o corpo, aquele que obedecem às ordens, aquele que trabalha em prol do benefício de todo o corpo. Atos 10, 34 e 35 vai dizer: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então, peraí. Então, os desigrejados, eles começam a colocar coisa no meio do caminho, começam a colocar divisão, mas olha o que a Bíblia diz: Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se é preto, branco, amarelo, azul, verde, marrom, vermelho, roxo, não importa. Não importa se é macho, fêmea, não importa quem seja. Não importa se é brasileiro, se é português, se é norte-americano, se não importa, não importa de onde seja, Deus não faz. Ele disse aqui, em qualquer nação e qualquer tipo de pessoa, não importa, Ele não faz acepção de pessoa nenhuma. Todas as pessoas são bem-vindas ao corpo de Cristo, que é a sua verdadeira igreja. Não é igreja de denominação, não é Assembleia de Deus, não é Deus é amor, não é congregação, não é universal, não é católica. Não é isso. É igreja, aquela igreja que vai fazer parte do arrebatamento de Cristo. Onde houver uma pessoa que é temente a Ele, que é fiel a Ele, vai participar do arrebatamento, esse faz parte da sua igreja, esse faz parte do seu corpo. Então, como um organismo vivo e espiritual, a igreja existe a parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental humana. Então a repulsa, o asco dos sem igreja, dos desigrejados, pelas estruturas arquitetônicas ou por qualquer forma institucional, se dá por mais razões de insubmissão do que por zelo do Evangelho. Então quer dizer, eles não querem ser submissos a ninguém, então eles dizem que não é necessário ter igreja. Eu sirvo a Deus na igreja Cristo em casa, eu estou lá o tempo todo, eu procuro na internet uma pregação, quando eu quero ouvir um louvor, eu ouço e assim vai. Irmãos, se você pegar um monte de brasa acesa, e separar, começar a separar as brasas, separa uma daqui, separa outra dali, qual que é a tendência natural? Aqueles que estão juntos, a tendência é continuar aceso. Aqueles que foram separados, a tendência é diminuindo e se apagando. Então você consegue servir a Deus na sua casa por um período de tempo, mas você não consegue servir a Deus na tua casa o tempo todo. Não é possível. É necessário que haja o ajuntamento, que haja aquela comunhão, que haja aquele calor, um dividindo com o outro. Às vezes eu não estou sentindo nada, o outro está sentindo, aí um encosta no outro, aí o outro começa a sentir também, vai passando aquela coisa. É uma coisa fantástica, é uma coisa muito boa de se sentir. Se você é um desigrejado, tenta fazer isso daí só para você ver a diferença que vai ser na sua vida espiritual. Vai mudar com toda certeza e você não vai querer deixar mais essa vida de comunhão. Então, o segundo subtópico fala que é uma organização. A igreja é uma organização. Ela é um organismo, mas também é uma organização. Por quê? Porque um não existe sem o outro. Então, pensa bem num corpo. Já pensou se fosse tudo desorganizado? Então o corpo é totalmente organizado. Já pensou se a igreja fosse cabeça e Cristo fosse o corpo? A igreja que mandava em Cristo? Não, mas não é assim que funciona. Existe uma organização. Cristo primeiro, cabeça, primícias. Cristo é aquele que domina, aquele que comanda, é o líder. E nós somos o corpo, nós somos aquele que obedecemos, devemos satisfação a ele. Então os desigrejados alegam pertencer a uma igreja puramente orgânica. Porém, biblicamente, não existe organismo sem organização. É o que eu acabei de falar. Não tem como, não existe. É improvável, impossível. Então a igreja primitiva, como exemplo, tinha um sistema de governo formado por Efésios 4:11, que nós já citamos, vamos ler novamente. Ele mesmo deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então existia um sistema de governo, existia um formato, existia os ministérios, então existia a liderança maior, a liderança menor, existia a hierarquia, já existia. Atos 6, de 1 a 4, que vai falar da instituição dos diáconos. Por quê? Porque foi necessário, houve necessidade. Não existia antes. O que foi acontecendo? Foi sendo necessário, foi se fazendo necessário por causa da quantidade de pessoas que foram se agregando, então foram criando-se novas funções. Atos 6 e 4 vai falar, olha, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, vocês igreja, escolhei, pois, irmãos, dentre vocês mesmo, não é de fora não. Vocês vão escolher pessoas entre vocês.
e ainda colocaram um número lá que era o suficiente para atender a necessidade daquele momento. 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Eles não desmereceram o negócio era importante. Servir as viúvas é um negócio muito importante. Porém, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, já que o negócio é importante, a palavra de Deus e a oração também é importante. Então, nós vamos permanecer no ministério da oração e da palavra, e essas pessoas vão ficar exclusivamente para o ministério de atendimento, o ministério social, atendendo as viúvas, atendendo as necessidades do povo. Então, existia uma organização, é o que nós estamos querendo dizer. Atos 14, 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Viu aqui o comecinho do versículo? Havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos. Então havia anciãos que tomavam conta, que lideravam a igreja, ou as igrejas de um modo geral. Então essa mesma igreja que nós estamos falando aqui, ela possuía seu código doutrinário. Quer ver aqui? Atos 2, 42 a 46. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em toda alma, ou seja, em cada pessoa havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo. Olha o friso que eu estou dando aqui. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Peraí, se aqui está dizendo no templo, se aqui está falando do código doutrinário deles e está dizendo que eles se reuniam no templo, por que nós vamos ser diferentes? Por que nós temos que, não, eu não preciso de igreja? Preciso, todos nós precisamos. E também o código disciplinar, 1 de Pedro 3, 5 e 6. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Também segunda aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 6, diz assim: mando-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Aqui era o que Paulo estava dizendo. Então existia um código disciplinar e um código doutrinário. Então está vendo só? Então as pessoas aqui se afastem, se apartem de todo irmão que anda desordenadamente. As pessoas do mundo andam desordenadamente. Se nós fôssemos afastar de todas as pessoas que andam de maneira desordenada, que andam em pecado, nós teríamos que ser tirados desse mundo. Mas o conselho que ele nos dá aqui, a doutrina que ele nos ensina aqui é: se afaste, se aparte daquele que se diz irmão, mas anda desordenadamente, anda em pecado, anda praticando coisas que não deve. Também aqui, ninguém vivia isoladamente da maneira que queria. Se eu ficar separado, eu vou criar meu próprio código de ética, meu próprio código de conduta, quando na verdade a igreja tem o seu código de conduta, a igreja tem o seu código de ética que nós precisamos obedecer, que nós precisamos seguir, além da palavra de Deus, que a igreja tem as suas regras, as suas normas, os seus estatutos, e a Bíblia tem também os seus mandamentos, que nós precisamos obedecê-los. Hebreus 10, 25, que é o nosso texto áureo que já foi lido: não deixando a nossa congregação, ou seja, temos que congregar, temos que estar na nossa congregação. E ele ainda diz, como é costume de alguns, tem algumas pessoas que têm esse mau costume, esse mau hábito, mas ele fala que não é para ser o nosso hábito, não é para ser o nosso costume, não é para nós deixarmos a nossa congregação. Mas o que é para nós fazer? Antes, admoestando-nos uns aos outros, um ao outro vai admoestando, vai advertindo, e tanto mais quanto vedes que aquele dia vai se aproximando, ou que vai se aproximando aquele grande dia. Aquele dia vai se aproximando, o dia do arrebatamento da igreja vai se aproximando. Então nós temos que estar preparados agora, hoje. Então vamos advertindo um ao outro, corrigindo um ao outro, ajudando um ao outro, para que todos possamos juntos subir a encontrar o Senhor nos ares. Então, portanto, querer uma igreja sem liderança, sem regras e sem disciplinas, além de ser um mito, é também uma heresia. Isso não existe em lugar nenhum. Resumo desse tópico diz: a igreja do Novo Testamento é um organismo vivo, bem como uma organização. Então não existe organismo sem organização, organização sem organismo. Não existe. Os dois é necessário para que haja uma igreja saudável.
Terceiro tópico, a importância e a necessidade da igreja. Então, a igreja como família de Deus. Então, a igreja é a família de Deus. É uma afirmação. A igreja é a família de Deus. Efésios 2,19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A palavra concidadãos, ela significa que tem a mesma cidadania. Ou seja, cidadania de quem que nós temos então? Nós não somos estrangeiros. Nós não somos forasteiros. De onde que ele está falando? Ele está falando lá do céu. Então, nós temos a mesma cidadania dos santos. Nós temos a mesma cidadania da família de Deus. Nós pertencemos a essa família. Então, como toda família, a igreja também possui comando, possui direção, possui regras, às quais nós devemos nos submeter. Então, o sentimento de irmandade, de respeito, de reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local, do lugar que nós congregamos, do lugar que nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Efésios 2, 15 e 16 diz assim: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Ou seja, a cruz, ela matou as inimizades. A cruz mata todas as inimizades. Segundo o subtópico, fala que a igreja como testemunha da salvação. O apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus lá em Efésios 2,19. Agora também apresentou com o fim que essa família foi criada. Qual o fim que essa família foi criada? Efésios 3,10 vai dizer: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, seja apresentada, seja espalhada, seja pregada dos principados e potestades no céu. Então, qual que é a finalidade da igreja ter sido criada? Para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida por todas as pessoas. Então, o apóstolo Pedro agora disse que a missão da igreja está lá em 1 de Pedro 2,9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a missão da igreja é anunciar a virtude de quem? De Deus, do Senhor Jesus, que nos chamou das trevas, que nos tirou do charco de lodo, que nos tirou do lamaçal do pecado, para a sua maravilhosa luz. Isso que ele fez por nós. Então, a igreja existe para promover a adoração, a igreja existe para companheirismo, a igreja existe para integração, a igreja existe para pregar a salvação, pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa fora dele. Então a igreja existe dentro de um templo onde nós nos reunimos, mas a missão dela, ela só é completa a partir do momento que nós fazemos ela fora da igreja também. Só dentro da igreja não é uma igreja completa, é uma igreja que falta alguma coisa. Então ela só se completa a partir do momento que nós trabalhamos por fora, ou seja, resgatamos, buscamos, corremos atrás das almas que estão lá fora. Então não existe igreja bíblica somente dentro de quatro paredes. O resumo desse tópico diz que a igreja é a família de Deus, testemunha da salvação em Cristo Jesus. Então, só para a gente concluir, vou dar uma lida aqui. Nesta lição vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. Eles acreditam ser possível ser igreja fora da igreja. Eu sou igreja, mas eu não preciso de uma igreja, de um templo físico, de um local, de uma organização, de um organismo para poder fazer parte. Esse é o pensamento dele. Agora, de acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com estrutura organizacional estabelecida. Isso é bíblico. Então, o objetivo não é honrar e glorificar nenhum homem, não. Pelo contrário, é exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir sua missão para a qual Ele nos chamou. Amém? Só para a gente concluir, um versículo que eu deixei preparado, que na verdade são 3, mas os 3 dizem a mesma coisa. Apocalipse 2:29. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está no plural aqui, tá bom? Porque está falando, o Espírito Santo está falando com as igrejas. E vai continuando, 3:6, Apocalipse 3:6. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou para as igrejas. Também ainda, Apocalipse 3:13. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, sua saúde, seu lar. E até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.